Bom dia, você que está nos acompanhando pelo canal IBE Fortaleza, receba o nosso afetuoso abraço, nosso carinho. Finalmente chegamos ao dia 1º de julho, um dia tão esperado, tão aguardado, e nós estamos celebrando porque já 50% do ano já está concluído e estamos agora nos debruçando sobre o restante dos dias, dos meses, até a conclusão desse ano inédito nas nossas vidas. Pensei então, hoje, o 1º dia de julho, lançar um novo olhar sobre Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13, apenas a parte B, quando ele diz: mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Particularmente, eu gosto muito desse versículo e eu gosto muito de saber que eu posso abrir mão do que estava atrás, do que aconteceu no passado e lançar mão sobre um futuro que certamente é vitorioso, com a promessa e com a confiança de quem caminha com Deus. Todo o passado é prefácio, assim nos diz a Bíblia de estudo do discipulado. Hoje nós vamos contar com ela, nos ajudando neste áudio, nessa reflexão. Os patriarcas foram apenas um prefácio para o nascimento do povo de Israel. O Antigo Testamento também foi um prefácio para o Novo. A vida de Jesus aqui na Terra foi um novo prefácio para o nascimento da Igreja. O livro de Atos e o Novo Testamento são apenas o prefácio para a história da Igreja. Aplicado à nossa vida hoje, tudo que já alcançamos é apenas uma antecipação do que Deus tem pela frente para nós. Alguns podem entender que, pela sua idade, a glória realmente é do passado e não do futuro. Mas lembre dos heróis da fé que iniciaram as suas aventuras em idades avançadas. Abraão iniciou seu chamado de gerar o filho da promessa aos 100 anos. Sara aos 90 ou 91 anos. Moisés e Arão começaram seu ministério aos 80 e 83 anos. Caleb inicia suas conquistas maiores aos 85 anos. Josué começou a conquista da Terra Prometida aos 80 anos, terminando aos 110. Daniel tinha mais de 80 anos quando iniciou novas etapas de ministério e riscos de vida, como conhecemos em Daniel capítulo 6. Os idosos no Novo Testamento incluem Zacarias e Isabel, Simeão e Ana, e o próprio Paulo se chama de velho no final da sua vida, como nos diz na carta a Filemão. Os avançados em idade devem se inspirar nestes heróis, sabendo que na velhice ainda darão frutos, como nos diz o Salmo de número 92, versículo 12, 13 e 14, que diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Então, nós temos aqui uma palavra certeira para aqueles que, mesmo na velhice, ainda estão dando frutos, estão perseverando, estão marcando a sua geração, marcando as suas existências no cumprimento da missão e da glória do Senhor sobre as suas vidas. Os avançados em idade devem se inspirar nestes heróis, sabendo que na velhice ainda darão frutos. Uma das coisas que mais impede a glória futura que Deus quer nos dar é a glória passada. Moisés agarrou-se da glória passada de tal forma que colocou um véu para ninguém saber que havia passado. Paulo diz que não somos como ele, somos pessoas que passam de glória em glória, entendendo claramente que o passado é apenas um prefácio para tudo o que Deus quer fazer
adiante de nós, na nossa frente, no nosso futuro. Por isso que Paulo, sabiamente, ele vai declarar em Filipenses 3:13, a parte B: uma coisa, pois, eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra coisa também que eu quero chamar a atenção sobre essa questão de deixar o passado para trás e podermos avançar com o futuro, com o que está diante de nós. Tudo o que se passou até aqui pode ser visto como um prólogo. O futuro é muito maior do que imaginamos. Abra sua mente e seu coração para os sonhos de Deus para você, para a sua família, para a sua igreja, para a sua cidade. Ele quer fazer mais do que você acredita e você é uma das chaves para isso. Enquanto estava aqui preparando esse material da nossa reflexão de hoje, o próprio pastor David, um dos autores da Bíblia do Discipulado, ele traz uma citação do Fernando Sabino, poeta, um escritor, e é muito interessante esse comentário que ele faz em Filipenses capítulo 3, versículo 13, quando ele vai citar aqui uma citação do poeta Fernando Sabino, do trecho do livro Encontro Marcado, da página 154. E o poema, com o título Depois de Tudo, diz assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. 2, a certeza que é preciso continuar. 3, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, a sugestão dele é: por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Olha que coisa extraordinária quando ele vai falar das suas certezas e incertezas, a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza que é preciso continuar e a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. As suas inquietações, os seus impasses e ainda lançando um olhar de que maneira nós podemos fazer quando as interrupções chegarem. Nós podemos sim fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu queria então trazer um pouco de poesia nesse primeiro dia de julho, lançando um olhar para frente, para o nosso futuro, para os próximos dias até o final do ano, e certamente trazer uma doçura, um embalo para a nossa alma, para os nossos dias, para o nosso coração, e podermos celebrar, porque a vida também é uma celebração, seja quando nós precisamos começar, seja quando nós precisamos continuar, e seja quando somos interrompidos antes de terminar, tendo que recomeçar. Que Deus então nos abençoe, nos ajude, que possamos abrir mão do passado, olhar para frente, avançando, porque Efésios 3:20 diz que Deus fará infinitamente mais, além de tudo que pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Com essa certeza, então, eu me despeço com o coração cheio de gratidão, esperando ter te abençoado, como você também tem me abençoado. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu te envio um grande abraço nesse 1º de julho. Amém.